5 dígitos, 4 dígitos, só chega mensagem para você, código de verificação e pá. Como é o que eu precisaria fazer para ter um número desse, assim, se eu quisesse ter Pronto, você está falando de número de telefone, não é isso? isso? Pronto, cara. O serviço para telefonia, é, você pode, para telefonia fixa, você pode fazer solicitação sendo entidade sem fins lucrativos. E pode ser para Uhum. uso de determinados grupos de usuários também. Porque é o que acontece quando uma mega empresa, por exemplo, tem o próprio sistema de telefonia dela, né? Uhum. Da telefonia móvel, é complicado porque é questão de espectro. E é espectro licenciado nobre. É um Aham. espectro que é leiloado. O negócio é na casa dos bilhões lá, quando os caras vão leiloar essas frequências, né? Apesar de existir umas sobras, o nome é esse mesmo, as sobras eles botam para os pequenos provedores, pequenos prestadores de serviço de telefonia móvel, mas são muito poucos. Uhum. E tem uma figura também de licenciamento de serviço da Anatel, que é MVNO, eu esqueci agora que é uma operadora virtual móvel. Você, aí pode ser qualquer tipo de entidade, se eu não me engano, até a Igreja Universal tem MVNO. Ó. Sério, tá rindo, mas é sério. Acho que foi uma das primeiras, inclusive, quando saiu esse tipo de licença. Só que você tem que fazer um acordo com uma operadora, um contrato, Uhum. e você vai usar a frequência e aí você pode ter sua própria infraestrutura, mas pode usar a infraestrutura da operadora também. E você que passa a assumir a parte comercial daquela prestação ali, entendeu? Você bota o seu nome, Aham. operadora móvel do Açul, entendeu? Uhum. Só que o que, que acontece? Qual é a grande sacanagem disso tudo? Para mim, esse, logicamente sempre olhando para um lado desconfiado de síndrome de gato escaldado. Por que, que a operadora não está lá prestando serviço? Porque ela não tem Uhum. interesse, né? É caro para ela, né? Não tem interesse, o ticket médio é baixo e tal. Aí você vai lá e rala, meu amigo, para poder fazer a sua operadora virtual bombar e, porra, todo mundo gostou, o serviço ficou bacana, né? Você investiu ali grana, tempo e tal para poder montar e o negócio deu certo. E começou a crescer. A infraestrutura da operadora que você contratou, né? Fechou o contrato e a frequência dela também. Meu amigo, geralmente esses contratos assim, eu não acredito que tenham cláusulas que defenda o lado mais fraco de forma tão veemente. Então, na hora que o cara, a Vivo, por exemplo, você fechou um acordo com a Vivo, ela chega lá e fala, rapaz, aquela operadora ali, o cara tá bom, hein? O cara tá ganhando a grana ali, pô, o negócio tá bacana, eu vou pra lá. Aham. Aí o que que você acha que vai acontecer? Diz pra mim. Mas se é um negócio comunitário, você já tem uma presença boa, forte ali, né? Se Mesmo assim, você. tem essa Não, mas se complicação. você. Não, meu amigo, porque no caso do provedor comunitário, vou te dizer, vai ser muito difícil se o provedor chegar a um ponto de equilíbrio legal, o preço de um provedor comunitário ser mais caro de um comercial. Não vai. Só se o cara for lá para poder perder dinheiro e tipo assim, não, eu vou entrar para detonar e depois eu volto e Uhum. recupero o. É como acontece às vezes, né? Um provedor vem de forma muito agressiva, bota um preço lá embaixo. A Anatel e o CAD, que é o órgão que regula essa questão de competição e tal, às vezes eles até movem ação contra quando a atividade econômica ali de uma concorrência muito desleal, eles chegam em cima e dão uma prensa. Mas no caso de internet, por exemplo, o cara chegou lá, botou a internet lá embaixo e, pô, um monte de proposta interessante. Se o provedor comunitário tiver todo mundo afinado com a ideia do que é comunitário, ou seja, daquilo que é bem comum, que isso aqui é nosso e ninguém tira, eles resistem, conseguem resistir na boa. Agora, se for só uma relação de consumo mais barato, né? Não, eu estou no comunitário porque é mais barato. Pô, meu amigo,
Na hora que chegar um cara desse aí, te lasca. No caso da telefonia comunitária, a infraestrutura não é sua, a frequência não é sua. Então, basicamente, ali é uma relação de consumo. E quando o dono da frequência, o dono da infraestrutura chegar lá, já era, não tem para onde fugir. Né? Agora, se a infraestrutura é sua e você tem uma licença que não depende de contrato com ninguém, que é o caso do provedor comunitário, aí, meu amigo, a relação é outra, entendeu? Deu para pegar aí, Pedro? Deu, então quer dizer que a melhor coisa que eu faço é nem mexer. No caso da telefonia móvel, essa questão do MVNO são duas coisas. Uma coisa é a associação se juntar e vamos montar uma MVNO, porque o mais importante agora é ter telefonia móvel. Então, ou seja, isso para vocês não importa. Se a Vivo amanhã ou depois chegar lá e falar, não, pode deixar que agora eu assumo tudo, e para você está de boa isso, que o que importa é ter um serviço bom ali e que o preço, logicamente, seja melhor do que o que estava sendo cobrado por vocês, beleza, tá tranquilo. Então você monta a MVNO e toca o barco. Agora, se a ideia é você ter um serviço comunitário com projeção de continuidade e que isso seja de fato um benefício da comunidade, uma infraestrutura da comunidade, aí você tem que pensar duas vezes, porque no MVNO você fica muito dependente das relações contratuais que você tem com a operadora, a grande operadora que você fechou o contrato, entendeu? No caso da telefonia fixa, aí, meu amigo, eu vou te dizer, cara, você tendo uma rede comunitária bem estruturada, e se for para você fazer telefonia, até o pessoal poder fazer ligação para outros lugares e tal, antes da gente ampliar, o pessoal de Marrecas ampliar o link deles lá, a gente fez o contato com o setor de atacado da Vivo. Eles ofereceram um pacote que o link de internet estava mais caro do que com o provedor que eles fecharam agora. Mas eles botaram lá, cara, coisa de 80 linhas telefônicas, aonde o preço, apesar do preço ter subido um pouquinho só a mais, o que você podia fazer com essas 80 linhas telefônicas? Você tirava uma licença de telefonia fixa, que é baratinho também, eu acho. Quer dizer, tem que ver lá na tabela. Não é muito a minha praia, não. Mas você tirava uma licença lá e criava uma telefonia comunitária local pela rede. Então, é como se fosse um PABX-IP. Né? A pessoa está na internet, você bota um servidorzinho SIP, que é um servidor de VoIP, lá plugadinho lá no seu link de internet, e onde chega essas 80 linhas, né? E aí você montaria o seguinte, olha, é que nem um PABX. Ó, se você quer fazer uma ligação usando a nossa telefonia, você pega o seu celular, conecta na nossa rede, vai ter um programinho, um aplicativozinho de telefonia SIP Simple, tem vários. Exatamente. Felipe sabe qual é. Tu vai descalar um ramal tal, ele vai abrir uma linha telefônica e você vai ligar. E geralmente... Tudo é factível, barato, nem é complicado. E hoje, esses pacotes de telefonia fixa é ligação ilimitada para qualquer lugar, qualquer coisa. Então, ou seja, todo mundo teria, pelo menos aonde estiver pegando a internet da rede comunitária, todo mundo teria, até mesmo pela internet. Se você tiver no Wi-Fi de qualquer pessoa, a gente pode publicar, configurar o seu aplicativozinho no celular para poder pegar um endereço de IP que é fixo na internet. Então você também poderia, de qualquer lugar que você tivesse acesso à internet, você poderia abrir uma linha telefônica do seu servidor de VoIP, que teria lá X linhas telefônicas, abriria uma linha e você faria ligação. Entendeu? Isso dá para fazer. É local você faz à vontade e para fora simultâneo o número de tronco que você tem, no caso os 80. Os 80. E como nem todo Mas mundo... a maioria costuma ser local. A maioria é local sempre. A ligação local, aí você nem usa as linhas telefônicas, você vai estar falando de uma pessoa dentro da comunidade, né? Na verdade,
Na verdade, não. Até se a pessoa estiver fora da comunidade, como o aplicativo é o Se ela mesmo usar e o o CIP. servidor é o mesmo, eles só vão se falar pela internet, né? Não vai Se se ela usar o falar. CIP, mas se for um telefone, aí vai Aí se ela passar. não conseguir falar pelo CIP, aí ela pode falar pelo telefone. Ela abre uma linha telefônica da central dela de servidor de VoIP e faz a ligação para quem ela quiser, pelo telefone comum, né? Pela telefonia comum. Entendeu, Herman? E Pedro? Cara, eu tinha outra dúvida também, mas nem sei se também essa você vai conseguir matar. Porque eu tava querendo. Tá só no test drive. Eu tava pensando não, né? Eu tô com um projeto aqui, Sim. só que com certeza eu vou ter que colocar um sisteminha de, como é que fala? Emissão de nota fiscal. Mas o que Aí, você está pô, querendo fazer? falaram comigo que para eu poder emitir nota fiscal eu ia ter que tacar lá na prefeitura, lá na Receita, sei lá onde, me registrar, pegar um token, depois com esse token fazer não sei o quê. Mas isso para fazer Eu o quê? empreguei. Ah, eu vou ter eu tô pensando em criar uma plataforma e um serviço digital só que vai ser um serviço pago e eu vou precisar emitir nota fiscal, entendeu? Sim. Pelo CNPJ. Só que eu tava vendo uns sites que fazem isso já, tudo pronto, você só precisa configurar. É tipo R$ 900 por ano. Vou até procurar aqui, chama Enotas. Eu emiti aqui em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu imprimi há 20 minutos atrás o formulário para inscrever na prefeitura, para emitir nota de serviço. Nota de produto não precisa. Tá na mão Não, aqui, para inclusive. produto digital não precisa emitir nota. Para produto digital? É um serviço digital, é tipo assim, a ideia é criar uma plataforma. Aham. Isso pensando em um projeto até que foi meu tio que me pediu, ele que deu a ideia. É um serviço para ajudar comerciante a ter o controle do estoque dele, fornecimento, já Isso é uma capturar prestação de serviço. Você não está vendendo um produto, você está. prestação de serviço. Não, isso daí é licença, né? Uso de licença. Ele vai ter uma plataforma lá que ele vai poder utilizar enquanto ele estiver pagando, é isso, né? Uhum. Olha, cara, isso é prestação de serviço. Isso o seu MEI faz. Eu vou fazer isso, eu faço isso já, eu vou continuar fazendo como MEI, Aham. mas serviço intelectual não entra no MEI, não. Você pode colocar como CNPJ, emite nota, mas não é tipo oficial que MEI pode fazer nenhum serviço intelectual. Aí, tipo, a ideia calma não aí. é um. Tem que ficar de olho lá nos MEIs, porque, por exemplo, dos serviços de informática, essa coisa toda, você pode colocar, tem que ver se encaixa, né? Peraí. Tem que ver se encaixa em uma daquelas atividades lá de prestação de serviços, entendeu? Uhum. Agora, o que eu estou vendendo, na verdade, você não está nem prestando um serviço, né? Você não está nem prestando um serviço de manutenção de sistema, por exemplo. Você está vendendo uma outra, você está prestando um outro tipo de serviço, como, por exemplo, esse que o Felipe falou, que é de bens e materiais, né? Mata a cobra e mostra o pau aí, Felipe. Imprimi há 20 minutos aqui, ó. Tirei o MEI em 5 minutos, rápido. sexta-feira. Aí eu coloquei manutenção de computador, coloquei venda de equipamentos de computador, tenho de cabeamento de redes, entendeu? Aí para blog, site, eu coloquei o mantenedor do jornal, um diário. Sim, Eu selecionei as 15 categorias que tem a ver com a informática e dá para trabalhar nesse sentido, assim. Perfeito. Aí, entrando mais ainda a fundo nesse problema, ainda tem um outro. Se caso, que não é meio a proposta, a ideia do negócio, criar um sistema de PDV. Aí sim teria que ser emitida uma nota fiscal, né? Nesse caso. Dona Ana na parada. Eu trabalho especificamente com sistema de PDV e POS. Ai, meu cartão tá em algum lugar aqui, mas whatever. Eu fazia isso como comum, né? Então dá pra você emitir nota fiscal como autônomo também.
Então, isso, ou até como pessoa física, não tem problema. Mas depende do procedimento de cada cidade ou estado. Eu vou encaixar isso que vocês estão falando dentro desse contexto de redes comunitárias, porque dentro de um processo, porque uma coisa é o ecossistema econômico da comunidade, você aquecer a economia, né, na comunidade, que é uma coisa que eu acho que um provedor comunitário é uma coisa fantástica de florescer, né, de ajudar a florescer na comunidade esse aquecimento da economia local. O provedor comunitário ele passa a ser uma base para isso. Aí vai ter empreendedorismo, aí vai ter empreendedorismo social, empreendedorismo no modo mais tradicional, padrão, e vai gerar, logicamente, uma série de autônomos e outros serviços, né, mais ligados às tecnologias. Isso vai começar a acontecer e o provedor comunitário ele é uma base para isso acontecer, né? E aí, nesse contexto, por exemplo, de MEI, é muito interessante. Essa política pública, eu achei ela muito legal, porque ela permite que as pessoas, da mesma forma que a gente está fazendo esse curso, né, para poder o pessoal que tem rede comunitária se legalizar e passar a ter benefícios, né, por conta da legalização, o MEI ele trouxe esse mesmo aspecto, né? Não vou falar da parte ruim, né, vamos dizer assim, entre aspas, da política, mas o lado bom é que ele trouxe essa formalização, ela abriu portas para poder as pessoas exercerem uma atividade econômica, né, e ter uma série de benefícios, né, de garantias, inclusive para quem consome também. E esse lance que vocês estão fazendo agora de serviços agregados, ele pode ser tanto feito como uma atividade, né, de empreendedorismo individual, como ele também pode ser feito através de um processo cooperativo ou associativista, o que é muito bacana, porque se o que você está buscando, porque quando você é MEI, nós temos que entender como é que funciona, né? Você assume os riscos e os louros, né? Tá ali. Individualmente. Quando você passa a fazer uma relação de empreendedorismo social, e isso de forma coletiva, colaborativa, você está dividindo as responsabilidades e todo mundo vai colher os louros. É lógico que aí, dentro da economia solidária, por exemplo, você tem esse balanceamento da divisão de trabalho, de quanto de renda isso vai gerar, para poder também ser uma coisa sustentável. E o provedor comunitário ele trabalha também com essa lógica, né, de economia solidária. Então, por exemplo, às vezes dentro de uma rede comunitária de associação, né, em formato de associação, pode ter um grupo de pessoas. É mesmo? Pode ter um grupo de pessoas que se interessam em montar uma rádio comunitária e começar a vender jabá, né, de fazer ali propaganda, de divulgar outros tipos de serviços que podem gerar renda, né, de serviços de comunicação, de jornalismo. Aí, meu amigo, o céu é o limite, né? Plataforma de e-commerce. Montar uma plataforma de e-commerce na associação que agregue todo o comércio local e até mesmo das comunidades do entorno para poder você aquecer a economia local. Cara, isso é fantástico. Aqui é isso. Tem tanta gente com coisa parada em casa e outra vizinho que tá precisando da coisa. Exato. E às vezes não precisa nem ser comercial, mano. É só tem troca, tem tudo, mas só de um saber o que o outro tem, que eu tenho, que você tem, e que eu presto serviço pra você, e você tá pegando um cara que você não confia lá de longe, que tá cobrando carão de você. Aqui tem eletricista, marceneiro, bombeiro hidráulico. É isso que eu tô falando, entendeu? E aí isso pode ser feito de uma forma sustentável, né, gerando uma renda não só para a associação, como também para quem estiver trabalhando, né? E você começa a abrir, cara, várias oportunidades para um monte de gente que estava simplesmente excluída de qualquer tipo de serviço ligado às tecnologias num piscar de olhos. Então, ou seja, é lógico que tem todo um trabalho de organização, de pensar e tal, mas pega aí, ó, Pedro já é da área de TI, a Ana também já está nessa praia já há tempo, né, de como é que as coisas, né, as dinâmicas, né, econômicas funcionam nas comunidades. Felipe, pelo que eu estou entendendo, também já tem, né, uma pegada na área de... Começando de leve.
Mas, cara, botar a cachola para funcionar e desenvolver isso de forma coletiva, né? Porque aí você não precisa assumir o fardo de ter um negócio sozinho. Eu não estou falando isso de forma pejorativa ou com demérito, mas é o fato de você passar a construir coletivamente, cara, que é um negócio muito mais legal. Eu acho muito mais legal. Nesse caso, Marcelo, pelo que eu estou percebendo, tudo que você está falando vem ao encontro das estratégias e das ações e demandas que a gente utiliza na AMA, né? Total. Nós temos, por exemplo, nós temos aí a Feira da Praia, que está de cara nova, toque de arte, temos canal no Instagram. A partir do momento em que o provedor começar a valer, nós temos a oportunidade de repente, colocarmos aí uma rádio comunitária e a comunidade vai se envolvendo de tal forma, porque aqui tem um diferencial, comentávamos isso hoje cedo, eu e o Léo, né? Há um diferencial aqui no Açu. As pessoas ficam meio pé atrás quando surge algo novo, sempre com desconfiança. Mas algo que a gente já percebeu e é por isso que nós não desistimos, porque a partir do momento em que a coisa se concretiza, mesmo que com fardo pesado para poucos, o resultado é a nossa principal propaganda. Sim. E aí outras pessoas vêm se associando e vêm se transformando em usuário. Pessoas que antes do próprio conselho gestor que não queriam nem saber da internet. Agora já estão nos perguntando quando é que vai colocar a antena, porque já perceberam que a Porto trouxe os cabos, nós nos movimentamos para buscar a torre. Eu sei que são pequenas ações, mas a partir do momento que toda e qualquer pequena ação ela é publicizada, isso gera valor como mídia, como propaganda. E no final das contas, as pessoas agora já começam a cobrar. E aí? O provedor começa quando? E as pessoas começam a ter interesse em se transformar em usuário. Sim. Entendeu? E isso que a Ana está falando, Felipe, tem muito a ver com essa coisa de começar, né? E, logicamente, a gente não abordou isso, porque a gente aborda isso no conteúdo de imersão de redes comunitárias, que aí é aquele processo que a Ana já passou, né? Lá com a gente no ano passado, né? Mas só para você sacar, Felipe, o provedor comunitário, ele precisa ter um ponto de equilíbrio, né? Então, até ele atingir uma determinada quantidade de pessoas, o processo, vamos dizer assim, é mais sofrido um pouquinho. Né? O mínimo é pagar as contas e o equipamento inicial é caro. Mas eu já tenho muito equipamento aqui, eu estou acumulando com o tempo. Cada serviço que eu faço, eu compro um pouquinho, tem uma caixa cheia de antena aqui, de roteador. Além disso, tem uma outra vantagem. Tem uma outra vantagem que quase ninguém se atenta para isso. Existe uma lei de desuso, que isso está na 8666, apesar de estar na 8666, e que são regulamentadas, né? Que é a lei do cão, né? Que é regulamentado pelos estados e evidentemente pelos municípios, que é o seguinte: toda instituição pública ela tem que disponibilizar o patrimônio dela antes que ele, de fato, não tenha mais usabilidade social. E aí, meu amigo, é doação, é você chegar com um ofíciozinho na mão, chegar lá no Banco do Brasil, Caixa Econômica, onde quer, até na Polícia Federal, e falar, tudo isso daqui vocês têm, entendeu? Isso é o que está na lei. É lógico que na prática a coisa às vezes é mais complicada, você precisa ter conhecimento, conhecer pessoas, né, e tal, para poder facilitar o processo. Mas de praxe do que está na lei é isso, tá? Para você ter uma ideia. E acontece também, Marcelo, com o complexo portuário, né? Materiais que eles muitas vezes fazem troca, eles têm que passar isso adiante para uma instituição. E nós somos a instituição que estamos aqui bem próximo deles, que realmente desenvolve trabalho na área. Sim. O caso deles facilita não é mais... pra gente. Aí o caso deles não é mais a lei de desuso.
Mas é Não, sempre não, pela não é a lei de desuso, mas responsabilidade trabalha social. praticamente na mesma linha. Sim, é de Vai na responsabilidade mesma social linha porque eles têm empresarial. que manter, eles precisam manter aí o mínimo de controle social, por assim dizer, né? Sob a égide de parcerias, Sim, sim. de melhorias para a comunidade, porque ou eles estão do nosso lado ou estão contra nós. Então é pegar ou largar. Eles têm que fazer, eles têm que mitigar o impacto que eles estão gerando na comunidade. Em trocar em Exatamente, miúdos, eles têm obrigações com a comunidade, né? exatamente. Pronto, galera, muito bacana. E aí eu queria, o Felipe, eu acho que a gente fez uma bateria, uma rodada de perguntas aí, né, Felipe? Só uma noção em algum momento rápido para responder a pergunta. Se Vamos a lá. gente sai do curso, se a gente fizer tudo direitinho com a regulamentação, com o processo bem instaurado, o que Pronto, eu preciso de adiantar então para Essa a também é a próxima minha etapa? pergunta, Tem que fazer Marcelo. a fundação, tem que fazer a associação, o que a gente tem que fazer? vamos lá então. Para o SLP, você pode tirar tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, pode ser qualquer uma das duas. Qual é a diferença de você fazer via associação? No Brasil, você já tem todo um arcabouço legal em relação à associação, que é sem fins lucrativos, já tem uma série de isenções, né? Então fica mais fácil nesse sentido, né, de legalização, você fazer através de uma associação. Se você for fazer isso pelo CPF, aí é uma questão também jurídica, mas você vai ter que... Não tem condomínio de prédio? Não tem ali umas regras, né, um contrato social que os condôminos fecham entre si? Porque tem condomínio que tem CNPJ, tem condomínio que não tem CNPJ, mas é uma regra estipulada para questões de uso de bem comum. Então você teria que fazer um contrato particular, todos os usuários da rede assinarem esse contrato, e ali estão as regras postas de que não está tendo lucro, é só compartilhar custo, né, e tal. E aí você tem respaldo legal, e isso não se confunde com fato gerador, né? Porque fato gerador, meu amigo, é o que gera tributo, né? E é o que gera porrinhação se o negócio ficar grande demais, inclusive. Sinceramente, abrir uma associação, para mim, é o melhor dos mundos para você não ter nenhuma porrinhação futura. Até por questão de, às vezes, desentendimento entre os usuários ou qualquer picuinha que possa ter, de que está no campo das humanas, né, das relações humanas. E aí, então, é o seguinte, em relação à pessoa jurídica e pessoa física, qualquer um pode tirar. A dispensa de autorização, a mesma coisa, né, porque uma coisa é a licença, outra coisa é a dispensa de autorização, pode ser também qualquer pessoa, tanto jurídica quanto física. E em relação a esse curso, eu ainda não dei a notícia, porque a gente está, tipo assim, a um passo, e deve ser essa semana. O Tiago Ribeiro está ouvindo essa ligação? Tiago, você está presente? Tô sim, Marcelo. Beleza. Oi, Tiago. Tiago, tudo bem? O Tiago, a gente está esperando só a resposta do CREA para poder a gente começar a dar entrada nos pedidos de autorização das redes comunitárias. Tiago, tem alguma novidade quentinha para a gente? Ou ainda está fria? Tá caminhando, vamos botar assim. Está caminhando. Eles não deram ainda Tá nenhuma morno? resposta lá não, né? Eu estive em contato com eles na semana passada, né? Sim. Descobri que eles encaminharam um e-mail para a instituição. Sim. E aí, como na semana passada foi feriado na instituição na quinta, e sexta, obviamente, recesso, dia do professor, Sim. do recesso. Nunca teve dia do professor, estou 10 anos no IFE. É a primeira vez que teve agora, na pandemia. E aí eu fui emendar o feriadão. Hoje eu fui ver se o ofício chegou, porque, por incrível que pareça, no meio que estamos, o ofício ele é papel físico. Vem através do correio. Vai demorar mais mesmo. Gente, mas existe e-mail para quê? Não sei. Eu entrei em contato, passei e-mail para lá, pedindo, se fosse possível, me passar uma cópia desse ofício para poder eu tentar agilizar junto à instituição,
mas eles falaram que não é de praxe enviar para requisitante o ofício, só para Vai ter que esperar o trâmite. Isso aí. Então, pronto. Com essa resposta do Thiago, o nosso segundo módulo tá para começar daqui a uns 10 dias, mais ou menos. 10 ou mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E qual é a nossa proposta para esse curso? Das redes comunitárias que estão participando desse curso e que quiserem dar entrada na autorização de serviço e ou pedir o espectro licenciado, a gente vai ajudar. A APC, que é uma outra entidade sem fins lucrativos internacional, eles se colocaram à disposição de pagar essas despesas. Só que o que... Bacana, né? Notícia boa. Quem tinha para vocês agora... Notícia boa de primeira hora. Só que é o seguinte, qual é a problemática? O engenheiro que eles estão contratando está com um problema de agenda, de casar com a gente para a gente poder fazer a primeira licença, para poder tirar a prova dos 9 e ver qual é o valor final que isso vai dar, porque apesar de já termos trocado uns 10 e-mails com a Anatel e eles terem passado para a gente mais ou menos quanto é que é os valores, a gente só vai saber o valor exato na hora que a gente entrar na plataforma e tirar a licença. Essa atividade a gente vai fazer no segundo módulo. Mas antes disso, eu estou querendo fechar essa data com esse engenheiro para a gente poder fazer a atualização da licença do Instituto, que eu também estou precisando atualizar a nossa licença. E aí eu vou saber o preço certinho de quanto é que vai sair para cada rede comunitária que quiser se legalizar, para a gente poder passar esses valores para a APC, e aí então eles vão dizer quantas redes comunitárias eles conseguem pagar a autorização e o licenciamento de espectro. Então eu não tenho ainda a quantidade de redes que a gente vai conseguir bancar, mas que vai ter. Beleza? Qual que é o tipo de rede, de provedor que vai ser esse daí? Porque o limitado privado você falou que era R$20. Pronto, R$20 a gente faz a vaquinha aqui agora, em vez de tomar cerveja, paga a licença. Agora, por exemplo, o uso de espectro, aí qual é o X da questão também do licenciamento? Precisa ter o profissional com CREA. Aquilo que eu falei na aula passada, a briga nossa com a Anatel é que a gente não tenha que atrelar um profissional com CREA na licença do provedor comunitário, porque isso é custoso. Isso onera demais o provedor comunitário. É caro você ter um engenheiro atrelado direto a qualquer coisa que você for fazer, né? Então, nesse caso, o profissional com CREA tem que ser engenheiro, não pode ser um técnico. Para licenciamento de serviço, pelo incrível que pareça, tem que ser engenheiro ou de eletrônica, ou de elétrica, ou de telecomunicações. Computação vale? Não vale. Poxa. Pode ser tecnólogo também, que no caso do Thiago, você é engenheiro, né, Thiago? Ou é tecnólogo? Você fez tecnólogo, né? Fiz tecnólogo. Formado em ciência de computação e tecnólogo no sistema de telecomunicações. Pronto, o tecnólogo resolve o problema. E o que a gente está pedindo, para pedir espectro, aí pode ser técnico, aí pode ser CFT. Agora tem um detalhe aí que eu não estou entendendo. Sim. É o seguinte, há um tempo, não sei se isso mudou, né, saiu uma normativa do CREA em que desabilitava técnico de informática, técnico de telecomunicações. Virou e eu CFT. tenho uns filhos aqui que são praticamente todos que tinham com CREA. Herma tem CREA, Laís na telecomunicações tinha CREA, né? Ou tem, sei lá. Como é que ficou isso? Virou CFT. Agora é um outro conselho. Separaram os conselhos. CREA agora é só para quem é engenheiro, barão. E nesse caso eles exigem o CREA. Então, CFT não vale?
CFT só vai valer quando você quiser fazer projeto para pedir autorização de espectro, de uso de espectro. Ah, então, pelo menos vale. Vai valer e vai baratear mais um. Tipo assim, eu estou falando de baratear porque nós estamos falando de redes comunitárias e a gente está falando de valor de negócio importante para redes comunitárias. Uhum. Então, tipo assim, e é mais fácil de você ter alguém na comunidade que tenha um CFT, né, que tenha um certificado profissional nível técnico dentro dessas áreas e que pode atuar junto ao provedor comunitário. Deixa eu fazer uma perguntinha que, se for ingênua, me perdoe, mas realmente eu tenho que perguntar porque eu não sei. Tá aberto. Eu nem sei o que Herman fez depois que saiu do CREA. Foi automaticamente transferido ou ele tem que ingressar novamente? Até hoje nós não sabemos. Perguntei a Laís também, que é muito antenada também nessa parte, também não sabe. Porque CREA é uma coisa que você paga anualmente, né? Então, como isso ele já pagava mudou, direitinho. Então, não está pagando mais. Então, não, porque foi cancelado. Exato, ele tem que entrar em contato agora com o CFT, é o Conselho Federal de Técnicos. CFT. Isso. Tá. E uma outra coisa, no caso da necessidade do CREA, então o tecnólogo na área de telecomunicações ou informática pode? De informática não, elétrica, eletrônica e telecomunicações. Eu vou ver se a Andréia Toledo daqui, ela fez tecnólogo, então eu quero ver se ela fez na área de uma telecomunicações. Dessas 3 áreas, sim. Eletrônica funciona? Como? Eletrônica. Eletrônica funciona. CREA de eletrônica funciona. Então, CREA só de telecomunicações? Vamos lá, gente. Vai lá. Só para fazer Separa aí, para nós dois. Isso. Por favor. Organiza a nossa cabeça. Para pedir a autorização de serviço, que é o SLP, tem que ter um CREA, ou seja, nível 3º grau, de eletrônica, elétrica ou telecomunicações. Sim. Ponto. Fechou. Para projetos que vocês vão solicitar outorga, né, a autorização para uso de espectro, né, para frequências específicas que vocês queiram utilizar na rede comunitária, aí pode ser um CFT, ou seja, um técnico nível 2º grau, nível técnico, de eletrônica, elétrica ou telecomunicações. Certo. Beleza? Uhum. Beleza. Massa. Boa notícia, eu sou técnico eletrônico. Beleza entre aspas. O Felipe já está salvo. Felipe está tranquilo. Não, você também, seus filhos aí, só tirar o CFT de novo. É só pagar. Mas aí, no caso, só de telecomunicações, porque é informática. Não, elétrica, eletrônica e telecomunicações, qualquer um dos 3. Então, no caso, só Laís. Só Laís para quebrar esse nosso galho. Porque então, Herman é informática industrial. Não vai. Não, aí é aquela história. No final das contas, uma coisa está ligada. Mas uma coisa está ligada à outra, né? Por que deixar a informática de lado? Que é o que mais a gente tem. E tem uma coisa interessante, tipo assim, essa regra da Anatel de colocar o CREA amarrado na licença não faz nem sentido. E que é o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer agora, porque o que a gente vai fazer para poder encaminhar o pedido de autorização de serviço é o projeto técnico da rede comunitária. Quem vai fazer a instalação pode ser o CFT, não tem problema. Está nas atribuições técnicas. Eu salvei em algum lugar aqui, mas eu vou colocar também lá na pasta de arquivos, né, aquela pastinha que eu coloquei lá no EAD, as atribuições do CREA e as atribuições do CFT. Porque aí tem a defesa de que o CFT pode fazer tudo. Entendeu? Certo. Tudo que uma rede comunitária precisa, na verdade. Marcelo, e a segunda pergunta? Sim. O fato de que eu esqueci, eu acho, de falar isso com você, nós já somos utilidade pública desde agosto. Beleza, o fato de sermos utilidade pública também facilita, né? Nesse trâmite de regulamentação. No caso de regulamentação, não. Ele facilita a sua atuação junto ao poder público na hora que for discutir políticas públicas
ou Certo. uma ação que vocês venham fazer de inclusão digital, e aí vocês Isso. colocarem, né, perante ao poder público como uma entidade que pode ajudar nesse processo. Né? Beleza. Estou vendo Dona Ona aí. Dona Ona, a gente ficou com um monte de perguntas, né? Sim, só que eu ainda estou terminando outro negócio, eu não quis perder a conversa de vocês. Não, estamos no bate-papo. Mas ao mesmo tempo, eu ainda estou terminando aqui outras coisas. Eu não estou conseguindo concentrar 100%. A gente está terminando aqui, mas na hora que você estiver livre, é só falar. Está entregue hoje aqui. Ah, beleza. Eu vou ter que sair também 7h20, 7h15, mais ou menos. Aí então eu posso voltar. Lá no fórum, naquelas perguntas de potência, eu até tinha respondido mais cedo, porque eu fiz o levantamento de algumas colocações da aula, mas lá na aula mesmo, no texto da aula, na descrição da aula que está lá na plataforma de AD, eu coloquei algumas questões relacionadas àquele lance de potência que você falou dos equipamentos. Eu botei de forma mais explícita. Inclusive, a gente ainda está com uma dúvida em relação à regulamentação de potência dos equipamentos, porque a Anatel ela colocou um trecho de limite de potência em 2.4 GHz, que você não acha isso de forma explícita nas especificações técnicas dos equipamentos. Então, eu estou até levantando essa informação para poder a gente complementar essa pergunta sua lá, para poder a gente deixar ela bem explícita. Eu vou, só para você entender o cenário, a colocação que a Anatel tem na resolução lá para equipamentos em 2.4 GHz é que equipamentos que tenham menos de 75 radiofrequências de salto, a potência tem que ter no máximo 125 miliwatts. Se for equipamento com mais de 75 radiofrequências de salto, aí pode ser até 1 watt de potência. Entendeu? E aí nós estamos tirando só a dúvida para poder entender se os rádios que a gente geralmente compra no mercado têm menos ou mais do que esses 75 radiofrequências de salto, entendeu? Entendi. É uma informação que a gente não achou facinho, estamos cavando aqui, praticamente. Eu acho que o termo em inglês é frequency hopping. Frequency hopping, mas é porque existe a tecnologia de salto de frequência. Os equipamentos fazem isso. Mas o detalhe é que ele está colocando ali é um quantitativo de radiofrequências de salto que o equipamento tem disponibilizado. Então é isso que não tem especificação técnica nenhuma de equipamento e deve ser um cálculo que tem que fazer. Tem no documento de homologação, talvez? Dá para olhar aqui? Essa é uma pergunta interessante. Mas o detalhe é a gente entender o cálculo. Como é que você chega a esse cálculo? Porque muito provavelmente isso é um cálculo, tá? É porque isso não está explicado em canto nenhum, nem na norma técnica. É tipo aquilo que a gente estava falando. A Anatel às vezes coloca coisa em regulamentação que só o fabricante lá do equipamento, o engenheiro que está fazendo aquilo, ou algum professor, né, que seja da área, que sabe como é que faz. Então a gente só tem que tirar essa dúvida. Minha preocupação tem a ver com essa coisa assim, por exemplo, a gente não fica super no pé das comunidades para elas registrarem no Mosaico, na Anatel. A gente tem um pouco de receio desse assim, o diabo mora nos detalhes, sabe? Exato. Desse tipo de coisa chamar atenção para uma rede que ninguém tá nem aí. E aí resolverem lá fiscalizar no detalhe, aí vão achar um detalhezinho que não está de acordo, porque as normas são muito cheias de... Sim. É muito requisito. Detalhes, né? São requisitos nos detalhes, e aí para atender a todos não é tão simples. A gente, né, não consegue imaginar que tipo de exceção fariam. Aí, assim, de usarem isso para prejudicar uma comunidade que... de outra forma, não estaria nem no radar deles, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito feio chegar e falar assim, então, a gente está fazendo uma rede aqui, mas não regulamenta, não regulariza, não, tipo, entendeu? Na verdade, o que você está falando agora é uma faca de dois gumes, né? Porque que a rede já está lá e que se ela estiver incomodando alguém, isso já não é muito difícil, assim,
que eles estão divulgando lá localmente, né? Então, por exemplo, se alguém quiser realmente fazer alguma coisa de má fé, o fato de não estar regularizado é pior do que você não regularizar, né? Com receio da Anatel. Porque se você cadastrar lá, digo para você, essa questão do firmware, por exemplo, a gente estava fazendo essa discussão mais cedo aqui. Isso é uma coisa que vai cair nessa consulta pública agora, acredito eu. Porque a pegada da Anatel de equipamento não homologado, principalmente nessa questão de roteadores, de access point e tal, não é por causa da frequência, é se ele está adequado à rede elétrica do país. Não tem nada a ver com frequência, tem a ver com rede elétrica. Então, se você tem um equipamento que foi homologado no Brasil, mas você só mudou o sistema, e você garante que a pessoa que está operando aquele equipamento está seguindo as normas técnicas de qual frequência e qual potência pode usar, se for no caso de dispensa de autorização, não tem mais perigo desse equipamento pegar fogo. Entendeu? Então, essa discussão deve cair por terra na próxima consulta aí em relação à homologação de serviço, entendeu? Porque o que tem que ficar claro é que a pessoa que está querendo usar o serviço de telecomunicações de forma regularizada, ela tem que seguir aquelas normas. Se ela estiver fugindo das normas, não importa se ela tem licença ou não, ela está irregular, né? E a pancada na cabeça é a mesma. Tanto o uso não autorizado como o uso irregular, é lógico que tem depois eu posso compartilhar com vocês, não quis vocês sofrerem tanto, mas tem uma resolução específica que fala como é que é o cálculo de sanção administrativa. Aí tem um monte de regrinha lá, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se a pessoa que infringiu a regulamentação tem muito dinheiro, tem pouco dinheiro. Um negócio muito bacana lá. O lado bom é que a gente é tudo pé rapado, mesmo sem dinheiro, sem nada, então é capaz de até ficar com pena e dar um dinheirinho pra gente lá na hora. Marcelo, pessoal, boa noite. Eu vou precisar sair, mas qualquer dúvida, só chamar aí nos... Valeu, Thiago. Obrigadão aí, cara. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Mas então, não, pois é, eu entendo. Quando eu falo de estar abaixo do radar é porque, assim, eu não sei se o cara que tenta invadir a terra ou que tenta usar a terra para plantar, sei lá o que prejudica o solo e tal, é o cara que vai estar ligado que aquela rede tem alguma questão, entendeu? Que não está na Anatel, não sei o quê. Isso, eu entendo o que você está falando, assim. Se ele quiser, se for uma pessoa muito bem informada nessa área e quiser fuder, pode fuder por aí falando, tem uma rede. Sim. Mas, a rigor, eu acho que é mais improvável que quem ali queira prejudicar os caras seja alguém no dali território. Mesmo. Que seja alguém que entende desse assunto. Aí, uma vez que você bota ali no sistema, entra no radar da Anatel. É isso que você tá falando. Chama atenção para a Anatel, uma rede que ela nem tomaria conhecimento. Se é que não toma mesmo. O que eu vou te dizer é o seguinte, a Anatel, ela geralmente só é motivada à fiscalização por denúncia. Então, teria que ser alguém que esteja incomodado com isso. Agora, existem as questões políticas, né? As questões políticas, de motivação política, aí é que realmente é um problema. Mas aí, como eu te digo, em relação à motivação política, não vai ser porque você fez um registro na Anatel que alguém vai denunciar. Ela vai denunciar independente de você estar lá no registro da Anatel ou não, né? E se você está registrado na Anatel e você está ciente da regulamentação, né, aí você está muito mais protegido do que tá sem fazer nada, entendeu? Aí é só a gente pensar nesses formatos, né, do que é melhor realmente fazer. Se pega a dispensa de autorização ou então se regulariza, realmente pede uma licença de SLT, que aí se estiver usando frequências que não estejam dentro das regras da dispensa de autorização, se você já pede o uso de radiofrequência, tá tranquilo. Aí você não tem nem perigo em relação, por exemplo, ao LibreMesh, tirando essa questão de que você mudou o sistema do rádio, o rádio não está mais homologado, em relação ao uso da frequência e das potências, se você tem o SLP, você já está praticamente salvo nessa questão, entendeu?
Você não tem mais essa pegada de você está usando uma frequência que o LibreMesh liberou e que não está lá na resolução de radiação, de equipamento de radiação restrita, que é o que permite ser usado, né, quando você pede dispensa de autorização. Então, isso é uma coisa interessante de botar na balança. Show? Marcelo, fala, Pedro. A Ana me pediu para perguntar se para poder fazer essa parte da autorização e tal, o provedor já precisa estar funcionando. Não precisa, mas você tem um prazo de até 18 meses para poder colocar ela para funcionar. Senão caduca. Beleza? Gente, como eu falei, a minha promessa é de estar aqui até as 21 horas, assim estarei. Eu fiz alguns comentários aqui na plataforma, na parte da aula. Deixa eu entrar aqui. De algumas coisas que a gente falou da vez. Só a questão das potências, aí eu botei de todas as potências que a rede comunitária usa. Está lá na descrição da videoaula. Uma outra coisinha que eu falei no chutômetro, na parte de regulamentação de uso de espectro, eu falei de 9 Hz a 300 GHz. Na verdade, de espectro regulamentado pela Anatel é de 3 kHz até 300 GHz. Mas as frequências vão até 3.000 GHz, mas acredito eu que não tem nenhum serviço rodando acima de 300 GHz ainda. E a questão do uso eficiente de espectro, eu acho que eu tinha falado, né, que o espectro, né, tinha um preço mais em conta e tal, mas só aqueles que não são leiloados. Aqueles que vão para leilão, que são aquelas frequências nobres, o preço é na casa dos bilhões. E aí eu estava até brincando mais cedo que a sobra, né, do espectro nobre é aquele que vai para os pequenos, né, prestadores, aí esse é mais barato um pouquinho. Um pouquinho não, é bem mais barato. Tem que ser viável, né, para os pequenos. E a discussão nossa da questão do uso do espectro primário, né, é a gente poder, como rede comunitária, a gente poder utilizar ele com esse preço mais barato, que é com base no cálculo que eles fazem do PPDUR, que é aquela regulamentação que regula os preços, né, de uso de espectro, que é um preço realmente mais acessível. Beleza? E essas foram as colocações que a gente fez durante a aula, né? E aí, se vocês tiverem mais perguntas ou mais algum comentário, estou na área, beleza? A frequência não licenciada, o problema é exatamente esse, né? Se tiver interferência, o problema é seu. Agora, das frequências que a gente usa, não sei se vocês lembram lá do que eu falei da primeira aula. 2.4, 5.8 e 900 que você não tinha falado. Não, do plano de atribuição de frequências, que é o PDFF, né? Essas frequências que estão na faixa de Wi-Fi ali, dos nossos roteadores, é tudo uso secundário. Os de uso, essas mesmas frequências são usadas para serviço marítimo, tem lá um monte de serviço lá, rádio... Sim. Militar, aqui agora de uso militar, satélite, essa coisa toda. Então, o que acontece é o seguinte, mesmo você estando dentro da regra, mas se o seu serviço gerar interferência em algum outro prestador de serviço que esteja em caráter primário, você pode ser notificado pela Anatel pedindo para poder ou mudar de frequência, ou reduzir a potência dos seus equipamentos, ou então tu parar o serviço. Não. Isso é tranquilo, zero problema. Nós somos na cidade, não tem mar, não tem nada dos grandes próximos. Só casa, o bairro é só de casa. Tem casa, árvore, todo dia passarinho cantando. Beleza, cidade, Ju, mas tá dizendo aqui que vai ter que sair. Mas tá bom, Ju, aqui é só afinando as ideias mesmo. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, Ju, obrigadão. Valeu, Ju, valeu. Então, em relação, por exemplo, a essa questão
do uso de frequência, né, em caráter secundário, o único X é esse. Se tiver gerando... Os equipamentos já tem a escritura, não tem? Falando embaixo, assim, escritura não, esse equipamento opera em caráter secundário. Tá tudo escrito na etiquetinha aqui. Se tiver o selinho da Anatel, menos mal, porque aí você sabe que é um equipamento que foi comprado aqui no Brasil. Agora, deixa eu voltar àquela questão da frequência, da atualização do firmware. Uns tem, outros não. A resolução, as normas técnicas de uso do equipamento, ela muda muito. E às vezes muda-se também essas regras de potência e de qual tipo de frequência que você pode usar. Então, o que acontece quando você não atualiza o firmware do seu rádio? Em algum momento, ele pode ficar fora da norma. Tá. Cara, aí é o seguinte, se você tem a dispensa de autorização, né? Aí tem lá a data, isso é uma coisa importante quando você registra a dispensa de autorização. Porque, vamos lá, pedir a dispensa de autorização no ano passado. Está lá registrado, tudo certinho. Aí, nesse ano, a Anatel mudou a regra. Aí, nessa mudança de regra, eventualmente, na época que você registrou lá a sua dispensa, os seus rádios, o firmware estava adequado para uma determinada situação que, com essa mudança agora, ele ficou fora da regra. Aí você nem se preocupa para isso. Até porque, cara, vamos na questão prática. Ninguém fica vigiando mudança de norma técnica da Anatel. Só a gente, né, que é tarado. Não, mas agora eu vou ficar atento. Tô conversando. Mas é capaz de você ficar meio maluco, porque às vezes eu não consigo acompanhar. Mas vamos lá. Para acompanhar a segurança já é um perrengue bem grande, assim. Ver CVE, ver o que pega. Não, se você conseguir fazer isso, beleza. Porque o que pode acontecer é o seguinte, aí você ficou fora da regra. Aí por qualquer motivo que seja, tu sofreu uma denúncia e a Anatel foi aí. Aí a Anatel vai chegar lá e vai ver, pô, cara, tu tá fora da regra. Mas por quê, cara? Eu pedi a dispensa de autorização, tá aqui a regra, tudo bonitinho. Mas a Anatel mudou as regras nesse ano e você não atualizou o firmware dos seus rádios. Você, pô, velho. Aí tu chega pra ele e fala, pô, cara, faz isso não. 50 rádios e tal, tudo bem. Gente, cheio de gente aí. Seja, pelo menos me dá infração leve aqui, uma notificação, eu paro o serviço e atualizo tudo. E para não perder a viagem, toma um cafezinho aqui comigo, pô. Vamos tomar um café aqui pelo menos para não perder a viagem, né? Então, tipo assim, eu acho, cara, que... E eu tô falando eu acho, porque se você olhar lá as regras, inclusive de aplicação de multa, tem um monte de fator lá que a Anatel vai levar em consideração. Se você é pequeno, se o serviço não deu dano para ninguém, se você está oferecendo muito dinheiro, ficando rico e milionário, né, com essa rede. Então tem um monte de fatores lá que eles vão levar em consideração para poder ver qual tipo de infração que eles vão te aplicar, entendeu? Certo. Mas se você for um cara muito certinho, bem Caxias mesmo ali, né, e tal, responsável, né, e tal, você vai ficar de olho também nessa questão da mudança das regras de uso de frequência. E quando houver alguma mudança, tu vai, tipo, separar uma semana da sua vida para poder ficar atualizando firmas de rádio. Não. Se for grande, dependendo aqui do jeito que tá aqui, 2 horas, tá suave. Tem rede que não dá para fazer, não, velho. Porque você vai ter que parar o serviço, né? Você vai ter que parar o serviço. E o pessoal vai ficar danado, né? Não, Primeiro que você vai poder transferir a culpa para a Anatel. A culpa é da Anatel. Eu já dei tanto problema pro pessoal que deu problema. Nossa, e eu agarrado de um monte de coisa. Agora que eu tô mais atento, deixando tudo funcionando bonitinho sempre e querendo manter assim. Mas eu já deixei gente sem acesso à internet e eu sei a tristeza que é isso. Eu fico de vez em quando também, o provedor me deixa na mão direto. Não é o legal, provedor comercial, né? Quando ele te deixa na mão, sei lá, você ainda tem o PROCON, né? Tem o Código de Defesa do Consumidor. O provedor comunitário, ele não segue as regras do PROCON.
A relação do provedor comunitário com quem ele contrata o link, aí sim é a relação de consumo, né? Agora, dos usuários com o provedor comunitário, não é uma relação de consumo, né? Não, mas é uma relação de respeito, mano, e acesso universal, o negócio é esse, né? Não, o que eu estou tentando te dizer, o que eu estou tentando te dizer, na verdade, é que isso aconteceu em outros provedores comunitários que a gente ajudou no passado, que era tipo assim, a tia comprava o aparelho e dava de presente para a sobrinha acessar a internet comunitária. A sobrinha nem sabia o que era. Não existia uma preocupação da pessoa explicar que ela estava participando de um projeto comunitário sem fins lucrativos, que todo mundo faz parte das soluções e dos problemas, né, e tal. Aí, rapaz, a internet parava, a criatura ligava lá para a liderança comunitária, descascando. Eu vou jogar no Procon, eu vou processar todo mundo, a minha internet está ruim, a minha internet caiu, a minha internet parou. Então, esse é um dos cuidados que o provedor comunitário precisa ter, para, à medida que ele vai se expandindo, todo usuário, de fato, esteja ciente de que ele está fazendo parte de um processo. Sim, Rô. Por enquanto aqui são todos amigos, então esse não é problema. Não, no final todo mundo... Crescendo a gente vê. Entendendo as regras do jogo, né? Todo mundo faz parte desse processo de construção coletiva. Mas fala, Rô. Rô levantou a mão lá. Mas, realmente, isso que você me falou é uma das coisas também que aqui me preocupa. Até outro dia, estava até debatendo com a Ana. Isso é uma coisa que quando for ofertado esse serviço, tem que ser muito bem explicado. E isso, acho que isso tem que até estar escrito, que é para poder, quem pega isso aí, se não leu direito, se na hora não entendeu, a gente poder chegar, olha aí, ó. Porque, você sabe, a gente fala, é claro que é uma prestação de serviço social, mas quem contrata isso, como no bem ou mal, que pague pouco, que pague muito, mas paga. Então, não que paga, é aquilo. Essas conversantes social não existe na cabeça deles, não. Então, até você botar essa conversa para funcionar, isso tem que ser bem explicado, bem colocado. Porque uma hora ou outra vai acontecer, vai faltar luz, você vai ficar sem energia, porque a Enel vai te deixar, ou dar um pau no teu... Né? E aí o outro lado lá, como é que você explica para ele lá, e ele fica tranquilo, não quer, aguenta, e vai ter que aguentar, E ele olhar isso é assim, então tchau. Porque realmente o consumidor, esses pensamentos eles acham muito legal o bem comum, sabe? É maravilhoso a gente se dar para os outros e tal, mas quando chega nele, parada muda, malandro. Então, mas foi muito bem colocado esse negócio de deixar as coisas claras. É uma ótima dica mesmo. Na verdade, na verdade eu vou lembrar para vocês assim, uma coisa muito simples de qualquer associação, né? É que nem clube de lazer, não tem esses clubes de esporte, de lazer, de tomar banho de piscina e tal. O fato de ser um provedor comunitário e ser uma entidade sem fins lucrativos e uma associação, não quer dizer que ela não tenha que ter organização, tem que ter. E um dos instrumentos que a associação tem para poder provar tudo aquilo que ela está fazendo, que está na legalidade, está tudo certo, é o termo de adesão. Ela tem a pessoa que se associa, ela está sabendo das regras antes de entrar. Entendeu? Então, de fato, seja através de um contrato particular, Felipe, caso não tenha uma associação, ou seja, como no caso da AMA, que já é uma associação, as pessoas entrarem ali para o provedor comunitário, elas antes têm que estar cientes, e aí seja através de uma reunião, que eu acho que é uma coisa bem legal de você fazer uma reunião com os novos associados, né, para poder eles entenderem como é que funciona, ou então até mesmo um papo, se não for um fluxo muito grande de gente, de você bater um papo com a pessoa e explicar para ela detalhadamente como é que é o processo da associação, e aí sim dar o termo de adesão para ela poder assinar e saber o que ela está participando, isso é vital para você não ter problemas futuros, né? Se você tem problema na comunicação, é certo de você ter uma possibilidade grande aí de ter
problema com essa pessoa depois, entendeu? Porque ela não entendeu as regras do jogo. Esse caso que eu falei no início da tia que comprou para a sobrinha, é o caso clássico de comunicação, entendeu? Falta de comunicação, né? Porque aí, no caso, a tia vai dizer, então nesse caso aí eu não quero isso aí não. Obrigada. Tchau. Não, tá. Aí porque vem... tem isso também. Porque tem gente que não quer dentro desse pensamento. Prefere pagar e acabou e não quer ter meu saco cheio. E aí você também tem que ficar bem claro que é. Sim, em Marrecas, lá no começo, foi mais ou menos assim, porque o processo de adesão estava sendo feito muito de forma assim orgânica, acelerada, né? No bate-papo, né? Na coisa das conversas, né? E tal, e deu problema depois. E aí eles acertaram o passo, né? E aí tem uma das coisas que é dos princípios mais basilares, né? Da associação, que é a livre associação. Você não é obrigado a entrar e nem é obrigado a ficar e pode sair a hora que você quiser. Então, por isso que isso não tem assim uma ligação direta com a questão do CDC. A partir do momento, Felipe, foi aquilo que eu falei no início, que quando você tiver associação, bote nos objetivos estatutários esses serviços que vocês vão estar prestando para a comunidade como um dos benefícios que eles vão receber por serem associados, né? Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa se associa, ela vai estar pagando uma taxa de associação ali para poder ter aqueles benefícios que estão não só ligados aos objetivos estatutários da entidade, como também vão estar descritos no termo de adesão. E aí ela sabe quais são as regras do jogo, né? Ótimo. E aí, pronto, se a pessoa prefere... Aí agora nós vamos falar de qualidade de serviço, né? É lógico que problema todo mundo tem, até provedor comercial tem, né? Vem naquela questão que a gente tinha falado mais cedo com o pessoal de empreendedorismo social, de empreender junto à associação, né? Dividir responsabilidades, né? Que é uma coisa bacana, ninguém morrer do coração por montar um negócio e ter que assumir todas as responsabilidades desse negócio. No interior, normalmente, chega um link de internet e espalha para todo mundo. Aqui, vários dos associados já vão ter o link de internet. Eu posso ir conectando eles nos negócios como Multi-One e fazer essa mesh misturada com o CPE, misturada com os links diferentes. Olha que coisa maneira que é a rede mesh quando você está numa comunidade onde um monte de gente tem link. E aí, dependendo do processo organizativo que vocês tiverem, todos esses links eles fazem parte do rateio, né? E aí todo mundo passa a pagar mais barato e com uma rede... Olha, é verdade. Com uma resiliência. E o bom é quando cada usuário ainda tem um provedor diferente, porque aí você fica com redundância no link, velho, que é o sonho de... Isso é massa, isso é massa. Então você imagina o seguinte, no ponto de vista da dispensa de autorização, tipo assim, para ser cri-cri, né? Para ser cri-cri de novo. Na resolução lá, ela fala que é a condição de usuário, né? E na dispensa de autorização vai existir uma figura. Se for uma pessoa física, eu acho que dá problema se for um monte de gente com link. Né? Porque é como se cada um estivesse compartilhando o seu link para outra pessoa e ele não tem, e ele não tem a dispensa de autorização, porque é um saco todo mundo que tiver link tiver que pedir dispensa de autorização. Se for uma pessoa jurídica, aí tá bacana, porque se você é um associado daquela pessoa jurídica, você faz parte da pessoa jurídica. Então é top você ter uma rede mesh com um monte de gente com link diferente e isso gerar uma redundância de link, né? Se um provedor cair, o outro segura. E achar os menores caminhos, às vezes, não, né? Aí, pra ficar tudo mais rápido também. Aí é a mágica do algoritmo. É o PTT, né? No bairro. A gente tá criando os pontos de troca aqui direto. Total, meu amigo, total. É muito legal isso daí. E o cadastro de estações? É o cadastro o quê? Pronto. Até CPE, até...
Não, aí eu marquei agora um trecho da resolução lá de... Acho que está no serviço limitado privado, não. Está no... O fogo de ser... Ô, Marcelo, se estiver cansando, a gente... Não, até a gente 1 hora. Temos 1 hora para queimar ainda aqui. Tem uma resolução lá que agora está me falhando a memória, se é a do SLP, ou se é a da regulamentação de uso de espectro, ou se é a do PPDU. Qual ano? É uma dessas 3. Qual ano? Tá tudo aberto aqui. Cara, capaz de eu lembrar até o... Número. Se você mandar procurar pela pesquisa dentro do arquivo, você tá Grep RNW. Tá com Windows ou tá com Linux Linux? está na mão. Grep RNW, só falar o texto. O texto é estação receptora. Se você colocar só receptora, eu acho que ele já vai achar. Tá. Aí é o seguinte, lá nessa parte de licenciamento das estações, ele fala que você só precisa regulamentar as estações que são transmissoras. Você não precisa regulamentar as que são receptoras. Aí nós temos uma questão interessante que é o seguinte, redes mesh, todas elas transmitem e recebem, né? Uhum. E aí, um tempo atrás, eu tive uma discussão com o pessoal uma discussão saudável, né, para tirar dúvidas, né, com o pessoal da Anatel. E eles falaram o seguinte, olha, nesse conceito aí de redes comunitárias, que só o enlace que usa espectro licenciado e as outras estações são todas de uso Wi-Fi e tal. O que é importante não é que são as redes Wi-Fi que não precisa licenciar a estação de rede Wi-Fi. Que é o caso, se você não for usar espectro licenciado, ou seja, for utilizar só as regras de espectro de redes Wi-Fi, dentro da regra de dispensa de autorização, você não precisa licenciar nada. Não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. Mas tem que cadastrar. Não precisa cadastrar nada. O que você vai fazer lá na dispensa de autorização é botar o seu nome, perguntar se qual a frequência que você está usando e georreferenciar onde é que você está usando. Talvez tenha algum campo lá para poder você dizer observações, quantas estações você tem, né? Alguma coisa assim, mas não acredito que... Você não precisa licenciar a estação, isso com certeza, porque está na regulamentação. Então acho que eu vou começar com dispensa como físico mesmo, que já é um bom cara, faz a dispensa, pessoa física... Mas já vou entrar com o processo da associação para a gente ir vendo essa questão mais ampla aí, de expandir, pensar. Não, sim, e até porque, como eu te falei, a vantagem de você criar um processo associativista, primeiro é que você está fortalecendo um exercício de cidadania, né? E, logicamente, fortalece os laços de todas as formas, né? Políticos, econômicos, enfim. De colaboração, né? Tem um princípio. O nosso sonho aqui é ter um espaço que dá para reunir, que dá para fazer atividades, mas esse ainda precisa do dinheiro do aluguel. A associação não pode ajudar muito. Independente do espaço, como vocês vão estar em rede, vocês podem fazer várias lives em rede local sem problemas. Mas voltando para a questão do licenciamento aí, até para espectro licenciado, se a antena for receptora, não precisa licenciar. E aí, essa discussão que eu fiz na Anatel na época, eu tinha que licenciar o ponto a ponto, correto? E o ponto a ponto são 2 estações. E os caras falaram comigo que eu só precisava licenciar uma. Por quê? Porque só uma que estava transmitindo o link. Porque, de fato, no enlace de rede, o link entra num lado, eu pufo. Vem do provedor e chega na casa. Uma é station e outra é AP, né? Uma é access point e outra é station. É a que recebe. Apesar da comunicação ser bidirecional. Então, esse conceito de ser estação receptora e transmissora, eu acho que ele ainda é muito apegado na questão do rádio e da TV.
Aham. E a Anatel, sei lá, me deu... Ela mexeu para, né, dar um jeito para encaixar. Eles meio que tipo assim, não, você só aquela que transmite. Então, por exemplo, uma setorial, talvez ela esteja com a interpretação de ser transmissora. Entendeu? Uma rede Smash, talvez ela também se encaixe como transmissora. Né? Agora, por exemplo, uma CPE não precisa. Uma CPE na casa pendurada lá na casa do usuário não precisa. Vamos lá, a transmissora é a estação, receptor é a outra. No ponto a ponto você licencia uma, mas... A outra não licencia. Uma estação UTP mesmo, né? Se funcionava? Tá, entendi mais ou menos. No eu tenho caso umas, do Enlace, eu tenho umas sim. painel que estão funcionando como... Painel funcionando como ponto a ponto. Duas painel. Não, aí tudo bem. Só que se a minha casa tem internet e a dele tem internet também, as duas são transmissoras. Depende só da configuração, se está como estação ou como AP. É isso. Depende da configuração. É o papel que ela assume naquele momento. Não, beleza. Agora, beleza. Isso foi o que eu entendi também da explicação que eles me deram do enlace ponto a ponto, onde eles falaram que você só precisava licenciar uma. Agora, se eles mudaram o entendimento de que, no caso de internet, né, e de telecomunicações, de serviço, né, de comunicação multimídia, todas as antenas são transmissores e receptores, e você tem que... Se eles forem aplicar essa lógica, inviabiliza qualquer provedor, meu amigo. Inviabiliza qualquer provedor de internet. Então, parte da premissa é o seguinte, que isso aí é de fato. Imagina se cada mega provedor desse da net tivesse que pagar uma taxa de fiscalização e de instalação de estação em cada roteadorzinho que ele instala na sua casa. Sacou qual é? Não dá, cara, não dá. Aí tá, tudo ótimo. Sim. Depois eu vou ter que conversar com o pessoal mais do técnico para entender como é que eu vou fazer essas questões todas aqui, porque eu ainda entendo mais ou menos o conceito da mesh assim, né? Agora até então eu tô partindo daqui, do espaço onde eu tô, espalhando, né? Agora para um do lado da rua, mas vai ter alguns painéis separando, todas as transmissoras que estão aqui vão estar aqui. Sim. E a partir daí vão ter roteadores captando nas regiões do entorno, que vão ser parte da rede do link ainda, que vão espalhar para CPEzinhos como repetidor mesmo. Então, esses CPEs não fazem parte da net. Tu vai usar setoriais como bridge, mais ou menos, né? As setoriais vão ser bridge, mas eu quero botar elas para funcionar de forma a entender o melhor caminho, né, e tal. Então, vai ser um esquema de mesh. O bridge vai ser só da estação principal para as estações distribuidoras, enquanto tem um link, né? Então você só tem que tomar um cuidado. A gente enfrentou esse problema. Caiu o áudio aí. Oi. Tá ouvindo? Melhorou? Tô ouvindo. Tá. Não, ele trava, mas ele continua de onde parou, é ótimo. Massa. Você tem que tomar cuidado na hora que você montar uma mesh quando tiver bridge, porque a gente percebeu que você tem que configurar nos rádios. Não tem aquele limite de sensibilidade do rádio, que é exatamente até com qual qualidade de sinal que você consegue estabelecer a conexão, o enlace? Tu saca disso? Isso é bem técnico. Num firmware de mesh ou no firmware normal? Em qualquer sinal de rádio você tem a sensibilidade, né? Que é aquela qualidade em menos XDBM, Não, na verdade eu não entendo. Não tem como você ver a qualidade do sinal que ele vem dizendo em um sinal negativo? A qualidade desse sinal está em menos 70, menos 75. Sim, menos 71, menos 81. Isso. Quando você tem uma rede mesh com bridge, você tem que configurar o seu rádio, porque isso é configurável, de você chegar e falar o seguinte, olha, eu só estabeleço mesh com rádios que tenham até a qualidade tal de sinal. Porque a gente já viu redes em mesh. Ele autoliga numa que tá ruim e ferrou. Exatamente. Ele tem um link massa em bridge, né?
mas ele prefere se conectar pela mesh, entendeu? E com a qualidade de sinal bem pior. Só porque aquele rádio já está na mesh nativo ali, entendeu? É isso. Vamos vendo. Pode ser que com o LibreRouter agora, e a mesh sendo feita simplesmente com um equipamento que tenha mais potência, pode ser que esse problema se resolva. 3 canais, né? Porque aí ele vai jogar potência lá na caixa prego, e aí, logicamente, por estar na mesh, por eles estarem com o mesmo protocolo, porque quando você faz a bridge, você vai fazer a bridge praticamente com software nativo, ou então tu vai configurar ele como Access Point Station, né? Porque você está fazendo só uma ponte, né? Você não está fazendo uma mesh, você está fazendo uma ponte. Tá falando assim, qual aparelho que vai dar como Access Point Station? Por exemplo, você pega um Ubiquiti desse daí e configura... Porque qual é a situação da bridge? Tem uma parte no meio do caminho da minha comunidade que não consegue estabelecer uma mesh. Eu tenho tipo células de mesh. Uhum. Então vai ter uma parte da minha comunidade que ela não vai conseguir estabelecer uma mesh. Aí eu tenho que fazer uma bridge. As folhas da árvore. Vou ter que fazer uma ponte para poder interligar uma rede mesh aqui com outra rede mesh lá. Né? Uhum. E a bridge é transparente, então elas vão conseguir se conversar ali na boa. Só que se entre um núcleo de mesh e outro núcleo de mesh, algum sinalzinho fraco se estabelecer, ele vai preferir fazer essa comunicação pelo sinal fraco do que fazer pela bridge. Entendi. Sacou qual é? É questão bem técnica, mas foi um dos problemas que mas peguei. Eu acho que assim, mesh por enquanto aqui vai ser só experimental, né? Porque começa na rua. Não tem como sair linkando todo mundo. Mas esse roteadorzinho foda dele aqui é que é aquele esquema do OpenWRT, né? Pouca RAM, pouco espaço de armazenamento. Eu já conversei com o pessoal que falou que não tem como. Aí, teoricamente, isso aqui é só AP, mas esses, igual aquele lá em cima, lá, aquele WRT3500, eu tenho 2. Eu tô sempre atento no OLX no Mercado Livre para pegar os negócios quando eles estão na metade do preço. Então eu pago, tipo, R$60. Fraga, igual eu paguei aqui nesse daqui, esse aqui foi, tipo, R$70. E é tudo, tipo, nano, 5, esse aqui é o bom, que dá pra fazer também. Aí eu vou lá, paguei aqui. R$20 na Gretec 5.8. Então, tipo assim, eu tô com uma lista boa de compra, assim, das coisas que vai pegando. Eu peguei agora 3 Microtik, RB, sei lá o que. E aí dá pra colocar nessas anteninhas. Só que aqui só dá 5. 2.4 eu aboli. 2.4 é só na CPE. Mas a RB você consegue botar o OpenWRT? Consegue colocar mesh. Consegue tudo bonitinho. Legal, bacana, não sabia. Não, mentira, mesh eu tô falando mesh, não sei na verdade, mas eu acho que sim. Não, porque eu olhei alguns negócios estão. Se ele instala o OpenWRT, você pode configurar mesh, sem dúvida. Mas eu acho que eu vi algum provedor de algum lugar do mundo de que produzem alguma comunidade mesh e faz esse esquema com eles também. E o legal deles é que eu posso colocar 5 antenas, eu acho, 5 antenas em cada um. Então eu posso colocar no lugar alto e apontar para todos os lados. Não vai ser muito mesh, não, porque vai ser meio... Vai ter uns pontos centrais, assim, mas o pau vai quebrar. Não, vai ser legal, eu tô com 2 caixas dessa. Se o negócio funcionar... Porque o problema aqui, Marcelo, é que eu não tenho... A rede vai ser mais uma... Acho que vai ser uma rede paralela da rede normal da galera, se ela não funcionar direito. Porque muita gente já tem internet contratada, acho que a maioria das pessoas da região tem internet contratada. Mas aí você vai fazer a discussão da galera dentro desse processo coletivo de bem comum, da galera reduzir custo também, né, cara? A não ser que seja todo mundo tá legal. Cobrando, né, e tal. Não é um bairro de barão, é um bairro de casas, tipo assim, tem várias casas simples, tijolinho, aqui na porta é tudo tijolinho. Eu moro numa casa maior, mas tem vários negócios. Agora, na comunidade, a fibra lá já tá espalhando, tem 2, parece, que estão começando a espalhar bem, assim. Eu participo de um centro comunitário, numa das comunidades aqui do lado, onde eu faço capoeira lá. Eles conseguiram ganhar o link de graça. Eu achei legal esse esquema lá. Eu ajudei a colocar os computadores onde os meninos estão fazendo aula. Mas eu acho que a fibra está crescendo bem ali. E a galera, todo mundo vai querer, né? Uma internet confiável, com um provedor certão,
100 mega, 80, 70, sei lá. Eu vou te contar uma do história. Que um aqui. Aqui tá pegando 30 do outro lado ali. Eu vou te contar, então, essa história é uma história de evolução, mas é que nem aquela história do barco a vapor e do barco a vela, né? Eu acho que uma rede em mesh e com serviços locais e tal, ela tem uma validade muito legal até para a questão de mobilidade também. Mas ela tem que tomar uma certa proporção para poder ter um valor agregado, né? Dito isso, eu vou falar para você. Redes Wi-Fi é legal onde realmente não tem ninguém. E um dos papéis do provedor comunitário é você realmente conectar quem está sem nada, velho. Ou quem está numa área onde o preço ainda é muito caro, ou o serviço é muito ruim, né, e tal. Sim. Aonde o mercado conseguiu, de certa forma, atender a todos, a pegada do provedor comunitário é realmente passar para a fibra, continua naquele lance de serviços locais e expandir serviços locais, produção de conteúdo local, que é isso que é o barato. O PTT não é muito longe aqui. Se eu chegar em um bairro depois do próximo ali, eu já consigo conectar com todo mundo. Ah, que show, velho. Não, eu acho que a pegada do provedor comunitário, onde já tem muita internet, primeiro é atender aquela galera que o dinheiro ainda pesa, né? Que economizar... Sim. É muita gente aqui, é muita gente que o aluguel já é quase tudo. Não, então pronto, cara. Só nessa daí você já tem uma galera boa para fazer um processo de associação legal. Vale dizer, por uma questão de equilíbrio econômico, porque a tendência do serviço é ele gerar trabalho e renda, porque esses equipamentos... Não, o negócio é... Marcelo, a ideia, tipo assim, não, o principal não é o provedor comunitário, o principal é as coisas funcionarem aqui. Então, tipo assim, esse esquema que eu falei de compra coletiva, por exemplo, se der certo, gastar 30% a menos no supermercado, já é tipo bunzão, assim. E biblioteca é só coisa a mais também para os meninos, sabe? E os meninos, a galera que atualmente... banco de trocas, né? Faz aquele banco de trocas, escambo. Vamos voltar a fazer escambo, né? Na verdade eu não vou partir do ideal, não, porque muita gente vai querer, tipo, passar a coisa da casa por um dinheiro. Mas às vezes dá pra, estando bem organizado numa plataforma, trocar por serviço, por outras coisas e tal. Mas só de aliviar a casa e receber um dinheiro que soma, tirar as tranqueiras e receber um dinheiro já é 1.000. Top. E outra, olha que legal. Das pessoas que estão participando agora, várias já estão se propondo a dar aula. Estava propondo, quando eu estava conversando sobre ter um espaço, sobre ensinar costura, marcenaria, elétrica, culinária. E tipo instala o Moodle, pega o Jitsi e começa a galera para poder fazer aula online também, meu amigo. Não, então, o quadro aqui é para isso. Eu vou começar a dar aula de informática para os meninos e para os adultos também. Top. Mas já rola aqui um servidor de Mumble, então chat de voz já tem. E tem outras coisinhas assim, de organização da casa. Eu estou mexendo com automação residencial de brincadeira para entender trem de Arduino, de ESP e tal. Aqui, Lora e... Como é que chama a outra? Mas esse negócio é 900 e poucos megahertz. Tá dentro da faixa liberada? Tá. Eu não sei. 900 megahertz Lora e Zigbee. Também tem liberado. Tem uma coisa aqui que é um pouco complicada. Se você quiser fazer comunicação com mais distância, né, e com uma velocidade menor um pouco. É mais ou menos isso, assim. Muito legal. O documento que eu fiz, algumas coisas você respondeu durante a palestra, no final. Eu estava com dúvida, por exemplo, daquela questão dos filmes, você explicou. Na questão de dica para essa regulamentação da Anatel, algum esquema para facilitar o acesso a frequências nobres, dar uma preferência para uso comunitário, quando uma perder, ia ser legal. Tem uma parada que vai rolar ainda não está rolando, mas vai rolar, que é o uso dinâmico de espectro. A consulta pública passou agora poucos dias atrás. Tudo bem que é para uma frequência... Teve a dos 5 GHz e teve a do White Spaces. White Spaces, TV White Spaces, né? Que são as frequências de VHF e UHF, né? Mas dentro desse debate, tem o debate de uso dinâmico de espectro,
que aí essa ideia, e isso já está já nessa consulta pública da Anatel, já teve outros também, a gente aproveitou as outras consultas para poder reforçar o uso dinâmico de espectro, que é o seguinte: meu camarada, Anatel, gente boa, gente fina. Eu estou aqui no rincão aqui do interior do sertão daqui da Bahia e a gente quer montar um provedor aqui, Wi-Fi bacana, e aqui não tem nada, meu amigo. E eu queria pegar esse espectro aqui legal, que é um espectro que a gente vai ter uma qualidade muito melhor, o sinal vai chegar muito mais distante, a gente vai gastar muito mais dinheiro. Então eu queria pedir esse espectro aqui em caráter primário não exclusivo. Entendeu? Porque se naquela área, cara, não tem nenhuma atribuição, não tem nenhum prestador de serviço em caráter primário prestando aquele serviço, por que qualquer um não poderia chegar lá e pedir? Alguém que tem SLP não poderia lá pedir? Isso tem a ver com essas atribuições, né, que tem lá no PDFF de uso primário e secundário. Então, por que a gente não pode usar um serviço em caráter primário para um determinado serviço, numa determinada região que não tem nada? Entendeu? Entendi. Não, isso com certeza. Essa é a ideia. Ou mesmo que se mantenha o uso secundário, mas que a quantidade de frequências, né, seja ampla o suficiente para caso chegue lá alguém em caráter primário, a gente só muda a frequência para uma outra de boa, não tem interferência com ninguém, está todo mundo funcionando legal. É isso. Eu quero fazer essa formação aqui, esse treinamento, esses testes, essa experiência, até para poder fortalecer nesses grupos que já estão implantando em lugares que precisa, sim. Eu quero pegar mais a manha, quero ter experiência, quero saber do processo para poder fazer isso também. Inclusive essa antena de 2.4 grandona, tem 3 aqui. A ideia é de colocar numa comunidade. Tem que isso. Ficar ligado só nas potências, porque o cálculo de potência tem a ver também, na de 2.4 especificamente, tem a ver com o quanto que a antena tem de ganho também, né? Mas o negócio é esse, ou facilitar, ou começar a facilitar esse processo, ou nesse caso aqui específico, se for para ganhar um dinheiro antes botando numa roça qualquer, vai também e o dinheiro vai ser bem utilizado. Não, sim. E aquele negócio, tirando o SLP, aí você escapa dessas regras de restrição de potência de equipamento e tal, blá, 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 blá. O que você falou, aquela questão de custo alto que a associação cobriria lá, a PC? Porque não é R$20 o SPC? Por que pagar mais? Não é que seja alto. É porque é o seguinte... SPC. SPC é ótimo. Aí todo mundo fica figurado. Chama o Ciro. Não é que são custo alto. Dos preços que a gente levantou, de ponta a ponta, para você tirar a autorização de serviço, até você pedir 10 anos de uso de espectro licenciado dentro daquelas faixas ali perto do Wi-Fi. Quando pega licenciado... Deu menos de R$500. Entendeu? Para 10 anos. Espectro licenciado é onde? Eu não entendi. É um pouco para cima e um pouco para baixo da Wi-Fi? É tipo do canal 11 ao 13 ou do 13 ao 15? Na verdade, não é que é tudo que é diferente, né? Se você pegar a resolução 680, ele vai te dizer todas as frequências ali que são não licenciadas. Entendeu? Só que elas têm atribuições para determinados serviços. Mas rádio normal faz isso? Roteador normal, antena Ubiquiti faz isso? Cara. Você não desculpa, eu não sei. Tu não sabe aquele macete do compliance test? Dos Ubiquiti? Não, explica aí. Isso. Você usa um código de país lá que não existe, que é um modo de... Não, tá, tem Albânia, Zimbábue, etc. Não, você usa um código que libera de 4. Essa eu não sabia, não. Até 6.3 GHz. Você pega 2 GB. Meu plano com isso era meu SDR que eu tô juntando para pegar um aqui. Não, mas é o que eu tô falando, se você tirar a licença do SLP, você vai poder comprar lá 2 GB de banda, entendeu? E
pagar... E usar os aparelhos para conectar sem interferência. Sem interferência. Até na faixa do 2.4, dá para aproveitar de 2.4? Dá, cara. Nossa senhora, isso é bom demais. Pelo menos dos Ubiquitis eu sei que sim. Agora tem que ver se os outros equipamentos, as anteninhas pegam, né? Porque tem a ver com o elemento da antena também, eu acho, né? Entendi, mas outros provedores fazem isso, assim, comunitários e normal. É o que eles fazem. Acredito. Como que fazem? Não, comunitários? Não, os comunitários usam as frequências que tem de Wi-Fi. E aí agora a gente está agitando essa galera para poder tirar a licença, para poder usar essas outras frequências adjacentes do Wi-Fi. Aí, maravilhoso. Eu descobri um grande tesouro que estava aqui dentro. Não sabia, né? Muito obrigado, Marcelo. Isso é sensacional. Isso aí abre... porque aí, meu amigo, você tem conexão até em mesh. Cara, toda vez que a gente fala em mesh, cara, me dá um frisson aqui da Anatel não estar liberando esses equipamentos. Porque se eu tenho licença e comprei o Spectrum, e o equipamento não tem problema de pegar fogo em casa, qual é o problema de alterar o firmware? Se eu estou usando... E não interfere em nada essencial para os outros. Estou usando as regras. Estou usando as regras de potência, de espectro certinho. Estou usando o espectro certinho ali que eu comprei, né, e tal. Mas não é proibido, né? Só não é regularizado. Tipo, não tem uma regra definida para como se faz. Não, mudou o firmware, a Anatel, cara... Aquilo gera multa. Mas isso tem que ser resolvido rápido, porque o ATP-Link já está aí fazendo os pseudomesh dela aí. Não, mas aí ela está homologando o equipamento com aquele sistema. É que nem o da Ubiquiti. O Ubiquiti também tem uma mesh, só que cada radinho custa, sei lá, R$1.200. Ou na verdade não, o Unify AP faz isso? Eu vi no Mercado Livre hoje, tem vários de 200 conto. Não, mas... Inclusive as AirGrid. Não, com 200, software... pelo que eu me lembro, a Ubiquiti tem um equipamento específico para mesh. É um modelo específico lá, e o bicho é caro. Eu achava que era as Unify AP, né? Deve ser não. Não me lembro do nome, mas eu acho que não. O Ubiquiti, Unify AC Mesh. Ah, é? Não, tem o AP e tem o AC, mas é porque tem vários equipamentos que estão muito baratos desse AP, eu não fragava ele ainda. Não, mas mesh? Não, mesh aqui parece que é só o de 900. É isso que eu tô falando, isso é meio carinho. É caro. Não. É por isso que o LibreMesh e o OpenWRT é tão revolucionário. Que você transforma qualquer radinho bunda numa potência. Monstra, que faz tudo, que ainda roda programa, que ainda... Sim. Nossa senhora, é isso aí. Esse LibreMesh é melhor guardar, deixa vendendo caro enquanto o negócio não quer, só para quem precisa mesmo dessas comunidades. E quando o pau quebrar, a gente começa a fazer um trem mais interessante. Cara, se você olhar direitinho, a Ubiquiti foi nessa onda de rede mesh por causa do OpenWRT, meu amigo. Eles viram o potencial que isso tem. Entendeu? Mas enfim, tem rede mesh há 10 anos, né? 12 anos, dependendo do lugar aí. Tem umas redes muito antigas. Na verdade, quando a gente começou a falar em redes comunitárias, existe redes mesh desde quando fizeram o protocolo, né? Agora, tipo assim, se foi com finalidade comunitária, essa coisa toda que a gente discute aqui e tal, é outra coisa. Tá. É porque as que eu conheço, na verdade, é quase tudo comunitário. Você vê um ou dois links de umas que trabalham numa ilha do sei lá o que, mas a maioria é comunitária. Então é isso, Marcelo. Fechou, galera? Deixar você descansar, vou comer um pão com manteiga aqui. A galera começou a chiar aqui embaixo, daqui a pouco vai estar o povo todo aqui rufando aqui no... Não, tô vendo você tomando água, mano. Eu preciso de água, colírio, me dou umas arregaladas de olho aqui, precisando de um colírio também, eu vou ter que sair mesmo. Obrigado demais, mano. Tamo junto, cara. Segunda-feira, né? Não, dia 20 e poucos. Vou ver a data, vou ficar atento aqui. Hoje foi sensacional. Não, hoje o espaço era pra gente exatamente trocar as ideias daquilo que foi discutido na aula, com base também no material. E agora vocês têm que descarregar as coisas lá no fórum. Ótimo. Ótimo.
Na próxima, você bota mais gastos do pessoal para participar dessa conversa aí, para resolver os trem mesmo. Não, cara, porque a gente quero sabe... separação essencial. Negócio de pandemia e tal, a gente sabe, cara, a vida é corrida pra caramba. Eu fiz essa matemática para poder as aulas caírem dia de semana, porque fim de semana o pessoal já tá no bagaço já, cara, para poder descansar. Então... Eu tô participando do Lernaton da Cisco. Fala. Eu tô participando do Lernaton da Cisco aqui, eu tenho que terminar tudo até dia 4, eu nem comecei. O curso inteiro de CCNA. Então, eu comecei fazendo isso hoje, aí começou o negócio de falar, não, vou focar nisso aqui agora, depois eu quebro o pau. Tá, beleza. Obrigado, Marcelo. Tá tranquilo. Valeu, Rô. Obrigadão aí, hein? Tchau, Rô. Caiu, Rô? Ih, Rô caiu. Foi bom, Vi. Tchau. Tchau. Tá caindo muito aqui já. Pronto. Vamos botar provedor comunitário aí. Tranquilo, a gente tem que ouvir. Obrigada, hein? Beijo. Até depois. Um abraço.